Comentário que a Xuxa fez sobre a Bíblia. Esse vai ser o nosso vídeo de hoje, não sai daí não. Vamos ver aqui qual foi o comentário dela e a gente fala sobre isso. Hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Tá a hora de reescrever a Bíblia. Acho que tá na hora de reescrever a Bíblia, que ela quis dizer. Velho Testamento, Bíblia e a palavra final. Cheio de amor e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras na Bíblia. Deus é amor, ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios é e sempre será crime, crianças, bichos e etc. Bom, ficou assim um comentário meio confuso, né? Misturado e tal, palavra aqui com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. O que ela quis dizer é que a Bíblia tem sentenças de morte, e de fato tem mesmo. Não só na Bíblia, no Alcorão também, na Constituição dos Estados Unidos também tem. Eu não vejo ninguém criticar a Constituição dos Estados Unidos. Não sei se você já viu alguém criticar, eu particularmente nunca vi. Nunca ouvi alguém falando contra a Constituição dos Estados Unidos. E quem manda lá dar a sentença de morte não é Deus, é o próprio juiz. E você não vê ninguém levantando bandeira, fazendo isso ou aquilo, para tentar, de certa forma, ir contra. Mas quando se refere à Bíblia, a gente sabe que esse tipo de comentário aqui, eles não são comentários simplesmente para expressar uma indignação com relação a certas falas. Não, isso é um tipo de preconceito religioso que, de uma forma assim minimizada, sai como uma espécie de indignação e revolta por conta de certas falas. Preste atenção, vamos analisar aqui o comentário que ela fez. Ela inicia falando exatamente que se seguir a Bíblia vai ter que matar, apedrejar e tal. Quando ela fala isso, ela está se referindo ao Antigo Testamento. Embora eu não sei se ela saiba que é no Antigo Testamento que tem essas ordens. Se no caso a mulher adulterasse, ela tinha que ser apedrejada. Se no caso uma criança, um adolescente, um jovem fosse rebelde, não se submetesse ao seu pai, fosse levado ao sacerdote, ele seria apedrejado. Se fosse pego num dia de sábado, trabalhando, acendendo fogo, fazendo qualquer outro tipo de coisa que quebrasse a lei do sábado, essa pessoa também seria apedrejada. Então existia sim no Antigo Testamento essas ordens de Deus dadas a Moisés para dar ao povo, exatamente para que o povo viesse a obedecer. Se você pega essas leis que estavam dentro de um período histórico, especificamente para um povo, e aplicar a uma comunidade, é certo que vai ter uma chacina lá. Acontecer muitas mortes ali, apedrejamento. Porque a lei que foi dada a Moisés, ela foi dada para aquele período com a finalidade de trazer consciência de justiça naquela comunidade que estava saindo do Egito, cheio de vícios, cheio de conflitos, cheio de ideias terríveis na mente. Então Deus queria, de alguma forma, por intermédio dessas leis, trazer essa consciência de justiça do que é correto. Tanto é que, se alguém matasse o animal de alguém, deveria pagar com o animal, tinha uma multa estipulada e tal, e ia se retratar e coisa parecida. Porque a lei precisava estar em vigor para a vida daquela comunidade, pois o propósito de Deus era que a nação de Israel fosse exemplo para o mundo. E o que nós estamos vendo? Alguém utilizar esse período da lei exatamente para falar de uma forma preconceituosa contra os cristãos evangélicos. Porque é isso que a maioria na classe dos artistas fazem. Expressam o seu preconceito religioso, tentando demonstrar que é apenas uma insatisfação. O que acontece? Se a Xuxa de fato fosse ler a Bíblia, não só o Antigo Testamento, como também o Novo, ela ia entender que o Antigo Testamento é um período da história em que Deus deu a lei a Moisés, e que essas leis tiveram seu período específico. E quando ela chegasse no Novo Testamento, ela ia se deparar com o amor de Deus manifesto por meio de Cristo Jesus, perdoando os pecados daqueles que creem nele. Qual é o problema nessa questão? É porque assim, a gente quando prega e fala a respeito do amor de Deus, isso é sempre recorrente. As pessoas querem Deus. O que elas não querem é ter que abrir mão de certas coisas para estar com Deus. E sabe o que é interessante? Jesus abriu mão do seu trono, da sua glória, da sua vida, para morrer em nosso lugar. E nós não queremos abrir mão de nada para estar com Ele.
Curioso isso, né? Mas essa é uma verdade que não é vivida somente pela essa classe que a Xuxa pertence, mas também, muitas vezes, dentro da própria igreja. Porque, do ponto de vista de muita gente, viver o evangelho é simplesmente recorrer a Deus dentro das necessidades. Quando precisar de alguma coisa, corre lá e clama por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não é simplesmente para as nossas emergências. Isso aí era naqueles contos que a gente assistia antigamente. O gênio da lâmpada mágica. Tem que ser recorrido ao gênio e não Deus. Deus é alguém que se manifestou à humanidade no decorrer da história e entregou o seu Filho para que essa humanidade fosse salva. Só que muita gente não quer acordo com o Filho de Deus, não crê e não quer obedecê-lo, porque o que demonstra de fato que eu amo a Deus não é eu levantar uma bandeira, gritar dentro de uma igreja, pular, falar, sei lá, o que Deus quer de fato que eu faça, é crer no seu Filho. E o que é crer? Se submeter às palavras dele. Se você não se submete ao que Cristo falou, você pode dizer que ama, você pode fazer o que você quiser. Isso não prova nada. O que demonstra de fato que você compreendeu o que Jesus falou é quando você o obedece. E isso é uma coisa que muitos artistas não querem fazer, porque tem que abrir mão de uma vida que está, muitas vezes, entregue aos prazeres e às paixões. E por conta disso, prefere viver do jeito que está, do que renunciar a tudo isso, por amor a Cristo. Eu espero de alguma forma ter lhe ajudado. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, aproveita e se inscreve no canal. Que Deus abençoe. Até o próximo.